Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI, e seja bem-vindo ao terceiro vídeo da série Investir em Fundos Imobiliários. Como comentei na primeira aula, antes de você iniciar o estudo de pontos específicos sobre fundos imobiliários, é importante que você entenda os motivos para investir nesse veículo de investimentos em imóveis. Na segunda aula dessa série, abordei um dos temas mais interessantes e é uma meta que todos gostariam de alcançar: a tão falada independência financeira. Ela demanda tempo, disciplina e esforço, mas é recompensador. Caso não tenha assistido ainda, recomendo que você assista, pois nesse vídeo apresentei algumas simulações bem interessantes. Nesse vídeo, vou abordar uma questão que a maioria já percebeu ao longo do ano de 2020 e que foi um ponto de mudança estrutural para os investidores. Nos últimos 20 anos, o Brasil conviveu com uma taxa de juros extremamente elevada, fruto das políticas econômicas desastrosas dos anos 1980 e da hiperinflação que só foi neutralizada após o Plano Real em 1994. Um dos principais remédios do combate à inflação foi a taxa de juros Selic elevada durante mais de 2 décadas. A taxa de juros Selic é determinada pelo Banco Central e é definida em grande parte pelo comportamento da inflação e o nível de crescimento econômico. Com uma Selic elevada, a taxa referencial de remuneração do mercado financeiro, a taxa CDI, também sempre foi elevada, o que permitia rendimentos também elevados em títulos de renda fixa pós-fixados, como CDBs emitidos pelos bancos, fundos de renda fixa ou títulos como as LFTs ou o atual Tesouro Selic. O ponto central que gostaria de ressaltar para você nesse vídeo é que não era necessário correr riscos para obter um rendimento satisfatório. Imagine que em novembro de 2016 a taxa Selic estava em 14,25%. Ao longo de 2020, a taxa foi caindo e chegamos no segundo semestre em nossa menor taxa histórica em 2% ao ano. Isso muda tudo no processo de investimento daqueles que necessitam investir em uma carteira de longo prazo e previdenciária. Você que acompanha o noticiário econômico e financeiro pode estar perguntando: com a inflação voltando a subir e com a última ata do Banco Central, a Selic não deve subir novamente nos próximos meses? Sim, isso é verdade. O IGPM já acumula alta de mais de 20% nos últimos 12 meses e o IPCA, que é o índice de referência do Copom para decidir a Selic, também vem acelerando. O IPCA acumulado em 12 meses, em maio de 2020, foi de 1,88% e agora já está em 4,31%, já acima da meta do Banco Central de 3,75%. Perceba que hoje, com uma Selic a 2% ao ano e uma inflação esperada de 4%, um ativo de renda fixa indexado ao CDI tem retorno real negativo. Isso mesmo, ao descontar a inflação e levando em consideração o pagamento de imposto, a perda é significativa para o investidor. Os economistas preveem uma Selic de 3,50% para o final de 2021 e 5% para o final de 2022. É um aumento significativo, mas está longe de uma Selic de 2 dígitos. Ao mesmo tempo, a inflação esperada no mesmo período é de 3,5%. Desta forma, continuamos com o problema de ter somente ativos indexados ao CDI, pois nos próximos anos continuamos com uma expectativa de ganho real muito baixo ou negativo. A alocação em títulos de renda fixa privada não resolve todo o problema, pois o spread adicional também não é o suficiente para rentabilizar sua carteira de forma adequada, além do risco de crédito e condições ainda ruins de liquidez para resgate antecipado. Outra alternativa: os títulos públicos via Tesouro Direto, como o Tesouro IPCA+, pagam uma boa taxa e protegem o investidor contra a inflação no longo prazo, mas somente eles na carteira também não são o suficiente para uma rentabilidade adequada no longo prazo. A volatilidade dos preços desses títulos também é bem elevada, o que dificulta a concentração muito alta nesses títulos. Esse é o risco que você corre se não prestar atenção nos seus investimentos nesse cenário de juros baixos. As carteiras precisam ser repensadas e otimizadas para fugir das perdas e das baixas rentabilidades. Fiz uma simulação que fica claro esse problema de um juros baixo e alocação tradicional somente em títulos de renda fixa pós-fixados, ou mesmo a caderneta de poupança.
essa simulação foi feita sem levar em consideração o imposto de renda e inflação, ou seja, é o retorno bruto e nominal. Quando a taxa Selic e o CDI estavam ainda em 10% ao ano, o investidor que alocasse seu capital em títulos indexados à taxa CDI demorava apenas 7 anos e 3 meses para dobrar o seu capital. No atual nível de juros, ou seja, 2% ao ano, na mesma situação, alocando em títulos indexados ao CDI ou Selic, o investidor demoraria 34 anos para dobrar seu capital. Isso mesmo, 34 anos. Esses números evidenciam a necessidade de você investir parte da sua carteira em renda variável. Aí que entra os fundos imobiliários. O fundo imobiliário é uma classe de ativo com características diferenciadas, pois, apesar de ser classificado como a renda variável, possui um fluxo regular de rendimentos. Como já comentei diversas vezes aqui em artigos e vídeos no Clube FI, a volatilidade dos fundos imobiliários é na média 1/3 menor do que as ações de empresas listadas em bolsa, por exemplo. Estudos científicos indicam nessa mesma linha que dentro de uma carteira de ativos diversificada, a entrada de fundos imobiliários melhora de forma considerável o índice de Sharpe, ou seja, dentro de uma carteira composta por outros ativos de renda variável, a entrada dos fundos imobiliários melhora de forma considerável essa relação risco versus retorno. Em resumo, estamos em uma situação em que precisamos elevar nosso retorno, pois os ativos tradicionais de renda fixa pós-fixada rendem zero ou negativo em termos reais. E os fundos imobiliários, além de ter menor volatilidade, também são mais simples de avaliar, têm lastro em ativos essenciais como são os imóveis e geram um fluxo regular de dividendos. Como muitos especialistas em finanças e investimentos comentam, o fundo imobiliário é uma porta de entrada perfeita para aqueles investidores que nunca investiram em ativo de renda variável negociado em bolsa de valores. Obrigado pela sua atenção e até a próxima!